Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês neste momento de fé, nessa corrente de oração que tem se espalhado por todo o Brasil e fora do Brasil. Irmãos, esse momento tem sido o momento do milagre. Eu costumo dizer que o maior milagre que pode acontecer não é aquele que acontece com a outra pessoa, por maior que seja. O maior milagre é quando acontece com você. Quando você experimenta o deserto, a luta, mas aí você vê Deus te sustentando, Deus abrindo portas. E, irmãos, o que eu quero falar com vocês hoje é exatamente sobre isso. Antes das coisas melhorarem, elas podem piorar. Antes da manhã chegar, é o momento que vem a maior escuridão do dia, que é o momento da madrugada. Então saiba que muitas vezes as coisas vão piorar para depois melhorar, tá bom? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia, eu vou te contar um exemplo meu de que Deus, ele transforma as coisas da noite para o dia, mas para isso você não pode duvidar, você não pode querer desistir, você não pode achar que a sua vida vai ser um fracasso para sempre. Não, isso é mentira do diabo. O diabo quer que você sente ali no deserto, coloque uma cadeirinha ali, coloque uma cama, fique ali para sempre. Mas irmãos, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida em abundância. Isso não quer dizer que não vai ter lutas, não quer dizer que o diabo não vai se levantar, não. Mas quer dizer que o seu destino final é um destino abençoado. O próprio Senhor Deus disse o seguinte: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, quando eu li essa palavra a primeira vez, Jeremias 29, versículo 11, Deus perguntou para mim: meu filho, qual é o fim que você deseja? E eu falei: Deus, eu queria tanto um dia poder ter uma família, eu queria tanto ter um dia um ministério para eu poder abençoar pessoas, eu queria saber o meu chamado. Senhor, eu quero tantas coisas, eu também quero poder ter condições de ter uma vida melhor do que daquela que eu estou tendo hoje. Irmãos, eu fui apresentando diante de Deus aquilo que eu tinha de planos para a minha vida. E Deus falou para mim: meu filho, os meus pensamentos são de bênção, são de paz, para vos dar o fim que desejais. Eu vou dar o fim que você deseja. Irmãos, eu confesso que eu fiquei tão feliz porque eu estava passando por um deserto e aquelas palavras tocaram tão forte no meu coração enquanto eu orava, mas eu não imaginava que quanto maior o sonho, maior é o preço a ser pago. Quanto mais você sonha, mais você vai pagar um preço. E o diabo sabe também que Deus tem sonhos, planos abençoados para você, e o diabo vai tentar de todas as maneiras te tirar da presença do Senhor. Mas hoje eu vou te mostrar aqui a maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus age na nossa vida. Ela acontece com todo mundo, não é somente comigo, não é porque Deus cumpriu as promessas dele na minha vida e tem cumprido, que ele não vai fazer na sua. O próprio Deus, ele é como se fosse, eu costumo dizer o seguinte, Deus é como se fosse as águas do mar. Irmãos, aquelas águas do mar, você já parou para pensar? Elas trazem refrigério para pessoas que estão aqui no Brasil, trazem refrigério para a pessoa que está lá em outro lugar do mundo. O próprio Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Irmãos, pode ser qualquer pessoa, pode experimentar dessa água viva que Jesus tem. E uma vez eu contei um testemunho sobre a minha avó. Para você que não assistiu o vídeo, eu vou contar aqui novamente. A minha avó era uma mulher de fé, uma mulher de oração, e Deus transformou a vida dela. E aí muitas pessoas vinham procurar a ajuda dela, pedir oração, sabe? É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim aí. E aí, muita gente pedindo oração e ela sempre falava a mesma frase: a água que eu bebo não mata a sua sede. Eu posso orar por você, mas a água que eu bebo não mata a sua sede. Irmãos, tem muita gente querendo ser saciado pela oração dos outros. É lógico, Deus ouve a oração, Deus atende, mas você tem que ter a sua própria vida de oração, o seu próprio relacionamento com Deus para você ser saciado, porque Jesus disse: quem tiver sede, vem a mim e beba. Então, é isso que eu quero fazer com você aqui todo dia. Eu quero te ajudar na caminhada, eu quero trazer uma palavra de bênção, um alimento espiritual sólido, e para isso eu peço que você me ajude também a fazer crescer essa comunidade. Então, já deixa aqui o seu like, clique aqui em gostei, isso ajuda muito o YouTube a divulgar. Sempre deixa aqui um comentário, isso, além de inspirar outras pessoas a assistirem os vídeos,
isso também engaja o vídeo, faz com que o YouTube mostre mais, tá bom? E se você é novo por aqui, quero te dar as boas-vindas e pedir para você se inscrever, só você clicar aqui embaixo, inscrever, do lado vai aparecer um sininho, ative também o sininho da notificação, tá certo? Irmãos, eu quero ler uma palavra que todo mundo conhece, que foi o primeiro milagre que Jesus fez, né? Onde ele transformou água em vinho. Está lá em João capítulo 2. E eu quero refletir sobre um pequeno versículo que vai te mostrar a maneira que Deus age. Olha o que está escrito. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora elevem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vemos que Jesus transformou água em vinho. O vinho na Bíblia, ele se refere à alegria. Não sei se você sabia disso, mas, por exemplo, no Salmo 104, versículo 15, diz que o vinho alegra o coração do homem. Não é se embriagar com vinho, tá bom? A Bíblia condena muito mesmo a embriaguez. Mas o vinho, ela sempre se refere muitas vezes à alegria, né? É lógico que também fala dos perigos do álcool. O meu objetivo na mensagem não é tratar disso. Mas eu quero dizer que nesse momento, neste casamento, o vinho acabou. E vamos trazer o vinho para a alegria, certo? A alegria acabou. Imagine naquela festa todos os convidados, aquele momento de comunhão. E de repente, aquilo que para eles era muito importante, que era o vinho, se acabou. Ou seja, os convidados ficaram muito chateados, muito tristes, porque eles tinham uma noite inteira que eles iam celebrar. E naquele momento Jesus era apenas um convidado. Jesus foi ali, ficou de forma passiva, somente acompanhando a festa. Mas Jesus ainda não tinha entrado em cena. E aí foi então que a sua mãe Maria, ela disse o seguinte: olha, o vinho acabou. Naquele momento Jesus disse: mulher, a minha hora ainda não chegou. Jesus não estava falando ali da sua crucificação. Ele estava falando que o seu ministério ainda não iria começar. E então, a mãe dele disse o seguinte: façam tudo o que ele mandar. Olha a fé daquela mulher. Ela sabia que Jesus iria operar ali, que Jesus iria fazer o milagre. Ela já estava guardando no seu coração tudo que Jesus estava se tornando. Ela conheceu ele desde o nascimento. Então, muitas vezes, né, ela presenciou Jesus fazendo coisas que eram assim maravilhosas. Teve um momento em que ela estava atrás do seu filho Jesus e ela viu Jesus ensinando para os religiosos da época. Aquilo, a Bíblia diz que foi marcante para ela e ela guardou aquilo no coração. Com certeza ela via que realmente Jesus era o Filho de Deus. E ela então disse para eles fazerem tudo o que ele mandasse. Irmãos, naquele momento Jesus operou o milagre. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero que vocês reflitam é o seguinte: por que será que Jesus permitiu que todos os copos se esvaziassem, todos os jarros se esvaziassem, até que ele começasse a operar? Eu acredito que Jesus estava nos mostrando ali a maneira com que Deus trabalha na vida dos seus filhos. Irmãos, muitas vezes Deus vai permitir que se esgotem todos os recursos, todo o conhecimento, toda a inteligência, todas as pessoas que poderiam nos ajudar, não é assim? Às vezes, quando a gente está passando por lutas, a gente tenta de todas as maneiras. A gente liga para um conhecido, a gente liga para o pastor, a gente tenta ir lá no banco resolver e a gente vai tentando em todas as portas possíveis.
Às vezes é questão de doença, a pessoa bate em todas as portas e ela vai no melhor médico, gasta rios de dinheiro. Enfim, a gente faz a nossa parte e isso não está errado. Mas muitas vezes Deus vai permitir sim que tudo se esgote para Ele entrar em ação. Como eu disse para você aqui no começo do vídeo, às vezes as coisas vão piorar para depois melhorar. Às vezes você vai ver portas fechadas para que aquilo se torne um grande testemunho na sua vida. Amém? Então, aqui nós vemos que quando o vinho se acabou, foi então que Jesus começou a dar as instruções. E aí vem uma coisa muito importante. Você tem que fazer tudo o que Ele te disser. Tudo aquilo que você receber como instrução do Senhor. Através, muitas vezes, de uma profecia, de uma palavra. Muitas vezes Deus vai te dar os sinais daquilo que você tem que fazer. E se você ainda não souber esses sinais, fique somente na dependência, esperando o momento em que Ele vai te dar a próxima direção. Amém? Esses dias, irmãos, só para exemplificar aqui, eu estava saindo do culto, era domingo à noite, e aí nós paramos no sinaleiro e veio um menino pedir ajuda. E eu percebi que ele estava tremendo de frio e estava meio chuviscando. E ele falou: moço, por favor, me ajude, eu estou com fome, me dá algum alimento. E naquele momento eu pensei, agora já que é comida, né? Então comida a gente não pode rejeitar. E eu parei o carro, fui lá num restaurante que tinha bem na frente, pedi para o moço fazer um lanche e dar uma Coca-Cola para ele. E aí ele ficou esperando. E aí eu comecei a falar com ele, comecei a conversar e perguntar sobre ele. E ele falou: moço, eu sou desviado, moço. O meu pai, ele morreu e eu perdi minha cabeça. Eu nem sei como eu vim parar na rua. Eu perdi o meu chão. E agora eu tô com fome, eu tô com frio, longe de todo mundo, da minha família. E eu falei para ele o seguinte: moço, se você quiser, eu conheço um pastor, que é um pastor Evandro, se ele assistir aí, Deus abençoe meu irmão. E eu falei: olha, eu tenho uma clínica que o meu ministério contribui com ela e eu posso pedir para eles virem te buscar. Hoje mesmo você vai dormir numa cama quentinho e você vai ter alimento. E aí ele começou a chorar e começou a falar: moço, mas eu não tenho nem documento mais. Eu falei: não tem problema, nós vamos te ajudar também a recuperar os seus documentos. Meu irmão, Deus ouviu sua oração, amém? Você crê dessa forma? E ele falou: eu creio, pastor. Eu falei para ele que eu era pastor. Resumindo, eu falei: só que é o seguinte, você vai ter que esperar aqui uma meia hora, porque eles vão vir de outra cidade ou cidade próxima. Você fica aqui, enquanto isso você vai comendo esse lanche, vai tomando a sua coca. E ele falou: tá bom, pastor, eu te agradeço demais. E ficou assim comovido, irmãos. Eu só sei que passaram-se uns 45 minutos, o pastor Evandro, esse amigo meu, me mandou um vídeo. E nesse vídeo era o pessoal que tinha vindo buscar ele de carro, e eles filmaram. E eles falaram: olha aqui, pastor, aquele moço que você pediu pra gente buscar aqui, resgatar, ele não está aqui mais. Irmãos, eles procuraram nos quarteirões em volta, não encontraram aquele rapaz. Naquela hora me veio um sentimento assim de tristeza, sabe? Porque eu tinha certeza que era Deus que tinha colocado ele ali no meu caminho. Só que ao mesmo tempo eu pensei, tem pessoas, irmãos, que precisam descer um pouco mais. Tem pessoas que precisam se afundar um pouco mais, já está lá no fundo do poço, mas parece que precisa piorar para a pessoa cair em si, para a pessoa voltar para o Senhor. Irmãos, assim como Jesus esperou que todos os copos se esvaziassem, muitas vezes tem pessoas que precisam passar por isso. Não é maldição, não é nada disso, é porque Deus permite o sofrimento. A gente vê isso claramente no filho pródigo. Aquele menino estava afastado do pai, foi para bebedeira, prostituição, perdeu todo o dinheiro. E se não bastasse, ele estava no fundo do poço. Ele desejava comer a comida dos porcos e nem isso ele tinha. Irmãos, mas foi necessário aquilo tudo para ele falar para si mesmo: eu não quero essa vida mais para mim. Eu quero buscar ao meu pai, eu quero voltar para ele. Irmãos, às vezes a gente precisa cair em si. Você que está aí sofrendo, será que não é momento de você refletir? Será que você está no caminho errado? Será que você está tentando fazer do seu jeito? Você já dobrou o seu joelho? Já fez aquela oração de entrega que Jesus fez lá no Getsemane? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmãos, a vida cristã é assim, é vida de renúncia. É você abrir mão das suas vontades, dos seus sonhos, para viver aquilo que Deus tem para você. E depois você vai percebendo que Deus muitas vezes não te dá o que você quer,
mas aquilo que você precisa. E depois você vai percebendo que aquilo que você precisa é o que te traz alegria, é o que alegra o seu coração. Então, irmãos, nós precisamos cair em si e reconhecer que precisamos do Senhor. Quantas vezes a gente passa por lutas e a gente sofre, e a gente carrega aquele fardo, e a gente não tem coragem de abrir mão para entregar nas mãos de Deus. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. E o mais importante, irmãos, é no momento da frustração que vem a revelação. Guarde isso que eu vou te dizer. É no momento da maior frustração que vem uma palavra de direção para a sua vida. Quando Jesus estava ali na beira do mar e os discípulos voltando, trazendo as suas redes vazias, porque eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas Jesus falou para eles o seguinte: olha, lance a rede lá onde as águas são mais fundas. Irmãos, naquela hora, Pedro, não é que ele duvidou, é que Pedro ainda estava muito confiante nele mesmo. E ele virou para Jesus e disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, já que é o Senhor quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Irmãos, ele decidiu fazer a instrução que Jesus deu. E por incrível que pareça, por mais absurdo que pareça ser a direção de Deus, por mais que aquilo confunda a nossa sabedoria humana, Pedro, que tinha tentado a noite inteira, não pegou, mas na hora que ele seguiu a direção, ele lançou as redes e foram tantos peixes que eles pegaram, que as duas redes começaram a querer se rasgar. Teve que chamar outro barco. Essa é a provisão do Senhor. Este é o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Você crê nisso? Agora nós vamos orar. Mas eu peço que você comente aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários: Deus falou comigo nesta mensagem. Deus está falando comigo. Isso vai encorajar outras pessoas, tá bom? Então, irmãos, saibam disso. Antes de melhorar, às vezes as coisas vão piorar. Mas é aí que Deus está provando a sua fé. Deus, ele vai te capacitar, e aí você nunca vai ter coragem de dizer: foi eu que fiz acontecer. Pelo contrário, você vai dizer: foi a mão de Deus. Eu tentei. Todos os recursos se esgotaram, mas aí Deus entrou em ação. Amém? Então guarde isso que eu vou te falar. A maneira de Deus trabalhar muitas vezes é essa. Ele vai deixar você chegar no limite, como Moisés com o povo hebreu na frente do Mar Vermelho. E aquele mar fechado, e as pessoas desesperadas diziam: Moisés, foi por falta de túmulos lá no Egito que você nos trouxe aqui para morrer? Mas foi aí que Deus falou: marchem, e eu vou abrir esse mar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, feche os seus olhos e vamos orar, vamos agradecer por esta palavra e vamos pedir que Ele nos atenda e nos abençoe. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Deus, por esta palavra. É uma mensagem de ânimo, Pai, que eu gostaria que, se possível, Pai, milhões de pessoas pudessem ouvir esta palavra, Pai, porque eu creio que muitos estão no deserto, muitos estão no fundo do poço, muitos estão precisando de uma palavra de renovo e de ânimo. Oh, Deus, eu te peço, Senhor, fortaleça, Pai, esses corações, Pai, esta mulher e este homem que estão agora totalmente atribulados, Pai. Já tentaram tudo, Pai. As contas, Senhor, estão no limite, estão devendo no banco. Pai, são situações impossíveis de serem resolvidas aos olhos do homem. Mas, ó Deus, eu creio que para o Senhor nada é tão difícil, nada é impossível, Pai. E tudo que o Senhor espera de nós é que a gente dependa do Senhor por um milagre, que a gente olhe somente para o Senhor. Assim, meu Pai, como o rei Josafá disse: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para Ti. Pai, os nossos olhos estão voltados somente para o Senhor agora, Pai. É do alto que virá o nosso socorro, Pai. Nós estamos no fundo do poço emocional, financeiro. Pai, nós estamos totalmente machucados, feridos no meio da jornada. Mas eu creio, Deus, que o Senhor está olhando para nós. E assim como o bom samaritano, o Senhor vai nos pegar ali, na beira da estrada, machucados. E o Senhor vai nos levar para sermos curados. O Senhor vai tratar das nossas feridas. O Senhor vai pagar a nossa dívida. Pai, por isso eu oro agora por aqueles que estão em dívida com o Senhor. Deus, muitos foram os pecados, muitas foram as vezes em que essas pessoas disseram não para o Espírito Santo. Elas rejeitaram a voz que poderia salvá-los, livrá-los do mal, do pecado. Mas agora, Senhor, com o coração arrependido, eles estão clamando por socorro, clamando por perdão. E a Tua palavra promete que se confessarmos os nossos pecados e abandonarmos o pecado, a misericórdia nos alcançará.
Ó Deus, assim como aquele pai do filho pródigo veio correndo e o abraçou, abraça, Senhor, este homem e esta mulher, que essa pessoa sinta o renovo espiritual, sinta a tua paz e que a alegria da salvação volte no coração deles. Ó Deus, eu oro também por esta pessoa que está enferma, problemas de saúde. Senhor Jesus, faz o impossível, Senhor. Nós não temos força, nós não temos condições, Pai. Quem nos dera, Senhor, pudéssemos ter os recursos, Pai, para pedir ajuda, para ir no melhor médico. Mas, Senhor, muitas pessoas aqui não têm condições. Senhor Jesus, entra com providência, faz o milagre, Senhor. E neste momento eu ministro a cura do Senhor sobre este corpo físico. Eu te peço, Jesus, se não for o Senhor, não há solução. Se não for o Senhor operando, o Senhor que é o médico dos médicos, Pai, não há mais saída. Mas, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, a nossa vida, a vida dessa pessoa. Nós entregamos nas Tuas mãos os nossos planos e nós confiamos em Ti, crendo que o Senhor trará a provisão e fará o milagre acontecer. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Amém. Oh, meus amados irmãos, estou muito feliz por estar aqui. Eu quero agradecer a você que me ouviu. E eu quero pedir também que você continue comigo nessa corrente de fé, tá bom? Todo dia, 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite eu tenho um encontro marcado com você. E agora eu peço que você compartilhe. É só você clicar no botão compartilhar, seleciona o WhatsApp, envie para pelo menos 5, 10 pessoas. Deus vai colocar no seu coração. Eu não sei quem são essas pessoas, mas Deus sabe. E Ele conhece a necessidade de cada um e você pode ser um instrumento de Deus na vida delas, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário.
É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.